É uma pena, mas para a igreja, às vezes as pessoas crescem o olho, né? Aí podiam cobrar baratinho, para a gente poder fazer um negócio bonitinho, mas querem cobrar caro quando sabe que é para a igreja. É uma pena isso acontecer, mas Deus vai abençoando. Sem choro, Deus vai abençoando a gente, em nome de Jesus. Só estou esperando eles levarem as crianças, para a gente poder então já começar a falar da palavra de Deus. Aliás, você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, tá? Lá é o ponto de partida para a gente começar a pregar hoje, falando sobre o Espírito Santo. Você sabe que a gente começou já esse estudo, né, sobre o Espírito Santo, não só sobre batismo, mas sobre o próprio Espírito Santo, né? E hoje eu quero falar, estender um pouco mais, né? A gente comentou semana passada que quem tem Jesus tem o Espírito, mas não é batizado ainda. Eu estava comentando com vocês que muita gente acha que se aceitou Jesus tem o Espírito Santo e aí não precisa do batismo do Espírito Santo. A pessoa ela não consegue desassociar isso. Ela acha, e tem igrejas que ensinam assim, né? Tem doutrinas que são assim, né? Quer dizer, se eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo, logo eu sou batizado no Espírito Santo. Mas se você vai ler um pouquinho mais a Escritura, você vai perceber que são duas coisas diferentes. Eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo sobre mim, mas preciso buscar o batismo no Espírito Santo, que a Bíblia fala que é um revestimento de poder. Então assim, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo estava sobre os discípulos. Não tenho dúvida, mas os discípulos tiveram que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos da virtude de Deus vindo do céu, que Jesus falou que enviaria. E em Pentecostes, é conhecido como a festa de Pentecostes, como o advento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e eles falam outras línguas. Lá no cenáculo, e dali, só a partir dali que eles foram evangelizar o mundo todo. Enquanto eles não foram batizados no Espírito Santo, eles não foram pregar em lugar nenhum, não saíram para pregar em todo mundo como Deus havia mandado. Mas ninguém pode dizer que os discípulos não tinham sobre eles o Espírito de Deus. O Pedro andou por cima das águas na obediência de Jesus Cristo. Como é que alguém vai dizer que o Pedro não tinha o Espírito de Deus sobre ele? Mas eles tiveram que ser batizados. Então as pessoas confundem isso, né? Eu já vi muitas discussões sobre isso. A pessoa entende que aceitou Jesus, logo ela está batizada no Espírito Santo, porque batizou nas águas e também está batizada no Espírito Santo. Não é a mesma coisa. E eu vou te mostrar isso aqui hoje. Tá bom? Eu vou te mostrar que é importante você entender que o Espírito de Deus está sobre você a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador. Aceitou, Ele está sobre você. E isso é muita coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Mas isso não invalida o batismo no Espírito Santo. Ele está sobre mim, mas eu tenho que ser batizado no Espírito Santo também, no nome de Jesus. Tá bom? Então, a nossa mensagem vai começar em Lucas capítulo 2. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre... Bom, o Simeão, ele viveu lá a descida do Espírito Santo, quando eles foram batizados com fogo ali no Espírito Santo e falaram novas línguas. Ele estava depois ou antes disso? Isso aqui é antes ou depois da descida do Espírito Santo, de Jesus enviar o Espírito Santo? Jesus falou que ele ia subir aos céus, ia rogar ao Pai dele, que é o nosso Deus, né? E iria enviar o Espírito Santo para ficar com a gente até a consumação dos séculos. Jesus não tinha nem morrido, ele era criança aqui ainda, ele era um bebê ainda, mas ele já tinha o Espírito Santo sobre ele, sim ou não? Está escrito ou não está?
Então não dá para a pessoa achar que se eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo, também sou batizado no Espírito Santo. Ele não era batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha descido para habitar em nosso meio. Ele não tinha descido para habitar dentro de nós ainda. Jesus lá no final do ministério, já lá no final, é que ele vai chamar os discípulos e vai dizer, eu vou, não fiquem tristes, eu vou subir, vou rogar meu Pai, ele vai enviar o Espírito Santo, Consolador, ele vai ensinar tudo para vocês. Amém, Jesus? Mas o Simeão já tinha o Espírito de Deus sobre ele. Aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Isso não invalida a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Amém, Jesus? E por que é importante isso? Vamos falar mais sobre isso, vamos lá. Então, o Espírito Santo era sobre ele, certo? Versículo 26. E fora-lhe revelado por quem? Que ele não morreria, antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Bom, vamos lá então. Então, o Simeão, ele era temente a Deus e justo. Justo aqui não é a justiça do homem, tá? Porque tem gente que mata e acha que é justo matar, porque a pessoa merece ser morta. É a justiça do homem, tá? Não, ele era justo segundo a justiça de Deus. E era temente a Deus. Então ele tinha o Espírito de Deus com ele. Então o Espírito de Deus não está com qualquer pessoa, como alguns querem pensar, que o Espírito de Deus está agindo em qualquer pessoa. Tá, eu vou me dar como exemplo. Eu, casado já sem Jesus Cristo, minha vida totalmente virada, cabeça virada, perturbação total, mas Deus me deu grandes livramentos, grandes livramentos, de eu até não morrer. Deus me deu grandes livramentos. O Espírito de Deus estava comigo? Não estava. Não estava. O Espírito de Deus estava com a minha esposa que orava por mim. O Espírito de Deus estava com a minha sogra que orava por mim. O Espírito de Deus estava com a minha irmã que orava por mim. O Espírito de Deus estava com o meu irmão que orava por mim. E é por isso que eu tinha os livramentos. Eu tive os livramentos que eu tive, porque eu não tinha o Espírito de Deus. Ele não está sobre qualquer pessoa. É isso que eu quero que você entenda. O Simeão era temente a Deus, justo e temente a Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. E quais são os sinais que revelam que o Espírito de Deus estava sobre ele? Revelação. Ele é revelado a ele que antes dele morrer, ele ia ver o Cristo. Ele ia ver o Messias, o Salvador. Seus olhos vão ver o Salvador. E a Bíblia fala que o Espírito revelou isso para ele. Você leu isso aqui comigo, sim ou não? Posso ler de novo. Está aqui, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justamente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O Espírito de Deus não era comigo. Droga, farra, prostituição, pecado, um monte de coisa errada. O Espírito de Deus estava comigo? Nunca. E não está. Não está. O Espírito de Deus está com aquela pessoa que recebeu Jesus como Salvador. Recebeu, tem o Espírito. Batizado é outra coisa. Eu vou falar mais para frente. Mas isso já está bem claro na sua cabeça, creio eu. Você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo. Simeão, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Todos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já tem o Espírito Santo sobre você. O batismo é outro assunto. E é necessário. Então eu ter o Espírito Santo é importantíssimo, porque ele me revela coisas. Revelou ao Simeão. Revelou ou não revelou?
Você não vai morrer. Eu vou te mostrar o meu servo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Messias, antes que você morra. E ele então, depois, ainda é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o verdadeiro guia de uma pessoa que recebe Jesus como Salvador. Lembra que eu comentei que nós sempre fomos guiados? Tem gente que fala assim: não, eu sou o dono da minha vida, quem me guia sou eu. Mentira, irmão. Você sempre vai ser guiado. A gente foi guiado pelo papai, pela mamãe, pelo cuidador, pela cuidadora. A gente foi guiado pelo professor do colégio, no primário, né? Pelo professor da faculdade, que fez faculdade. Fomos guiados para poder aprender as nossas profissões, aprender o que tínhamos que aprender. É isso. Nós sempre fomos guiados. Hoje as pessoas são guiadas até pela mídia. Tem gente que vota em político que não ia votar, mas a mídia trabalha tanto na cabeça da pessoa que ela vota. Pessoa que ela nem conhece, nunca viu, e às vezes até nunca concordou, mas ela vai lá com a ideologia da pessoa, mas ela vai lá e vota. Por quê? Porque a própria mídia faz a cabeça da pessoa. Então a gente sim foi guiado. Sim foi guiado. Só que agora a gente descobre, quando você aceita Jesus, que tem um guia que te guia em toda a verdade. Ele é um verdadeiro guia, é o Espírito Santo. Amém, Jesus? Que só vai te guiar na verdade, não vai te guiar na mentira. E alguns estão se entregando a Jesus, mas outros não querem se entregar a Jesus Cristo. Alguns até querem o benefício de Jesus Cristo, mas não querem se entregar, não querem deixar que Ele seja o seu verdadeiro guia. Esse homem está sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele é batizado? Não, o Espírito Santo não tinha descido ainda. Não tinha descido ainda. Então ele não é batizado, mas ele já é um homem de Deus, ele já tem o temor de Deus, ele já vive pela lei de Moisés. Aqui não tem a graça, aqui tem a lei. Ele já vive pela lei de Moisés, ele é temente a Deus, ele respeita a lei, ele é um homem que tem juízo, que serve ao Senhor. Aí o Espírito Santo que estava sobre ele, vem e revela, você vai ver. Provavelmente ele orava: eu quero ver o Messias, eu quero ver o Messias antes de morrer. Aí o Espírito Santo veio e revelou: você vai ver. Aí, olha como é que é tremendo, irmãos. Eu acho isso demais, sinceramente. Deus já fez isso comigo muitas vezes, né? E eu acho isso demais. Um dia Deus chega para o Simeão e fala assim: ó, vai para a igreja agora. Entendeu? Aí Simeão: agora? Você não quer ver? Eu não te revelei que você iria ver antes de você morrer, antes de eu te levar? Ele está indo para lá agora. E vai lá que você vai encontrar ele. Não tinha WhatsApp não, irmãos. O José e a Maria não mandou o WhatsApp para o Simeão, não. Vai lá. Não, a semana passada eu falei do maior meio de correspondência de todos, que é o céu, é o Espírito Santo, o nosso correspondente, que fala de tudo do céu para a gente. Aí ele sentiu de Deus. A Bíblia fala que pelo Espírito ele foi para lá. Foi pelo Espírito. Ele sentiu do Espírito de Deus e ele vai. Quando chega lá, ele vê José e Maria com um bebezinho. Ele tinha que ser consagrado. O Simeão vai consagrar Jesus com 8 anos. Consagrava, depois fazia a circuncisão. Quando ele pega e olha o bebê na mão dele, ele fala assim: ih, caramba, é ele. Obrigado, Senhor. Quando ele fala assim: pode me despedir, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu estou em paz para morrer. Se o Senhor quiser me levar hoje, eu durmo, não acordo mais, já estou em paz até para morrer. Até para morrer, o Simeão já tinha paz agora. A morte tira a nossa paz. Pensar em morte não é legal. É bom ficar pensando em morte? Ninguém gosta de pensar nisso aí. A mamãe está com 99 anos e a pessoa não quer saber. Não, pastor, ora para ela ser curada, para ela sair andando do hospital. Se for de Deus, tudo bem, mas se não for, Deus vai levar, já está com 100, já está passando de 100. Nesses dias eu conheci o seu João, vai fazer 100 anos, andando sozinho, tá? Magrinho, enxutinho, seu João. Sentou lá, viu o nosso futebol, a gente estava com fraternização, né? Aí viu o futebol nosso lá, aí olhou para mim assim: um craque conhece o outro. Eu já me apaixonei pelo seu João quando ele falou isso, né?
Já me apaixonei pelo São João quando ele falou isso. Amém, irmãos? Mas a gente sabe que o São João tem poucos anos na terra. Não vai demorar muito, Deus vai recolher o São João. Mesmo assim é difícil de pensar nessas coisas. Mas o Simeão está em paz. Pode me levar. Esse bebê, ele é o meu salvador. O bebê, irmãos, como é que Deus testifica quando você olha e é dirigido pelo Espírito Santo? Você não tem dúvida. É igual o seu chamado, eu não tinha dúvida. Quando Deus me chamou para pregar, poucos dias de convertido, eu não tinha dúvida nenhuma. Não tinha essa história. Pastor, vem, conversa comigo. Será que fui chamado para fazer algo? Não, você sente na hora, mas é uma coisa tão arrebatadora. Eu senti na hora, já sei. Eu vou pregar o evangelho. Todo mundo se assustou comigo, porque eu tinha poucos meses de convertido. E era meio doido, né? Agora não estava. A velha criatura tinha morrido, o doido já tinha morrido. E o pessoal ficou até minha família ficou meio assim comigo. Esse cara está ficando doido. Depois entrou para a igreja. Não, eu tinha certeza, Deus queria que eu fosse pregador do evangelho. Porque eu aceitei Jesus, já tinha o Espírito Santo. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com paz no coração. Com essa mensagem, eu quero que você saia daqui hoje com paz no coração. Você entenda que ainda que você não fale em línguas, você vai continuar buscando o batismo no Espírito Santo, mas você já tem o Espírito Santo. Então o não falar em línguas não pode roubar a sua paz. Você não pode ficar tão desesperado para ser batizado em línguas, ao ponto até de atrapalhar você, porque você está tão ansioso para isso. Não tem ansiedade, você já tem o Espírito Santo, agora é só deixar ele agir. Mas ter o Espírito Santo não invalida o batismo no Espírito Santo. O Simeão não era batizado no Espírito Santo, mas tinha a revelação de Deus e tinha o Espírito Santo como guia, e o Espírito Santo guiou: vai para a igreja agora, que você vai ver a minha promessa, você vai ver o Cristo. Era só um bebezinho. Jesus era um bebê e ele olhou e falou assim: agora eu posso morrer em paz. Se o Senhor quiser me levar hoje, o Senhor já pode me levar. Que coisa boa, né, irmãos? Vamos ver alguns exemplos também no Velho Testamento, porque já que eu estou falando de não batismo, né, mas de ter o Espírito Santo, é importante que você veja isso. Gênesis capítulo 41. Sabe que algumas pessoas na igreja creem no batismo no Espírito Santo e não falarem em novas línguas, mas não são batizadas exatamente porque querem ser. Entende? Mas a pessoa quer tanto, ela fica tão ansiosa, que ela perde, ela não consegue deixar fluir a coisa. Então, por querer muito ser, termina não sendo. Porque ela... Hoje no outro culto, eu fiz a oração para batizar no Espírito Santo. Eu estou vendo as pessoas. Por favor, não faça isso. As pessoas estão assim... Não fala nada não, sabe? Eu acho que elas estão esperando que algum fio toque nela, assim, lá do céu. Que algum anjo desça com algum fio e toque nela. Acho que ela está esperando isso, irmão. Porque não fala com Deus, não tem conversa com Deus. Como é que vai ser batizado do Espírito Santo se não tem conversa com Deus? Fica lá assim. Esperando o quê? Está esperando que Jesus dê um choque em você falar novas línguas? Não, tem que começar com Deus. É normal, você está falando, você já tem o Espírito Santo. Fale com Ele e de repente você vai falar em línguas. Vai ser batizado também. São duas coisas distintas, tá? E você tem que ficar em paz com isso. Aceitou Jesus, já tem o Espírito de Deus sobre você. Você viu Simeão aqui e vai ver outros exemplos. Olha que exemplo bom aqui, ó. Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o quê? O Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Então, até fora do trono, quem manda é você. Se eu estiver fora do trono, você fala que eu obedeço. Mas se eu estiver no trono, você me respeita. Eu sou o rei do Egito. Mas fora do trono, você fala que até eu vou te obedecer fora do trono. O José, você sabe muito bem, aqui tem aproximadamente 30 anos de idade. É um jovem que saiu da prisão,
para chegar diante de Faraó e desvendar o sonho de Faraó. Um sonho que perturbou o Faraó. Ninguém no reinado de Faraó, as pessoas mais sábias e mais inteligentes, não conseguiram resolver. O José foi e resolveu. E aí que está a coisa. O Faraó não tem nada a ver com Deus de Israel. Reconhece o Espírito de Deus sobre o José. Pelo comportamento do José e pela reação do José, pela forma como ele se comportou, desvendando aquele mistério dos sonhos dele, ali diante dele estava, na verdade, um prisioneiro, uma pessoa que estava presa, um estrangeiro, não era egípcio, era hebreu. E ele vai pegar o José e vai mudar a vida do José naquele dia. A partir daquele dia, o José literalmente vai sair da pobreza para a riqueza. Literalmente vai sair do ostracismo, de uma pessoa totalmente desconhecida ali, para uma pessoa que vai mandar no país que era nada mais, nada menos do que o país mais poderoso do mundo naquela época. E ele estava diante do homem mais poderoso do mundo naquela época. E este homem reconhece que o Espírito Santo estava sobre aquele jovem. Irmãos, pode ser família, e seu familiar pode ter outras religiões, tá? Vizinhos, gente do trabalho, da sua academia, do lazer, lá do seu futebol. Todos têm que reconhecer o Espírito de Deus sobre você. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Se comporte como uma pessoa que tem o Espírito Santo. Não se comporte como uma pessoa mundana. Não, você tem o Espírito Santo. Mas eu não fui batizado, é outro assunto. Começa a desassociar isso, é outro assunto. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e deve se comportar como uma pessoa que tem como verdadeiro guia da sua vida o Espírito de Deus. A gente está falando do homem mais poderoso, de um país mais poderoso, reconhecendo um simples hebreu como um homem cheio do Espírito Santo. O José era batizado no Espírito Santo? O Espírito Santo já tinha descido para habitar em nosso meio? Pentecostes já tinha acontecido? Mas José estava cheio do Espírito Santo. E aí? Qual é a sua desculpa? Para ser um crente brigão, carnal, mentiroso, encrenqueiro, que quer resolver tudo na base do vamos lá, por bar do pano, na base da tapa, da violência. Qual é a nossa desculpa, irmão? O dia que eu for batizado eu vou melhorar. Não. Aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Para com essa conversa fiada. Temos que mudar, temos que melhorar, temos que nos comportar, buscar de Deus revelação, aproveitar as oportunidades, todas as oportunidades de mostrar, eu tenho o Espírito de Deus. As pessoas, a sua casa, seus familiares, não adianta você tentar pagar com a mesma moeda, não adianta. Eles precisam começar a reconhecer que você tem o Espírito de Deus. É isso que tem que começar a acontecer. Não adianta você, que seu marido está te enjoando, que sua esposa está te enjoando, não adianta você querer pagar com a mesma moeda e criar confusão com eles, não adianta. Você vai ter que mostrar que o Espírito de Deus é contigo. É isso que vai mudar. Quem está entendendo? José não era batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha descido para habitar em nós. Ele desceu em Pentecostes. De lá para cá ele tem habitado em nós. Mas o José não tinha. Mas o Espírito de Deus estava com ele. E gente de fora reconheceu. O Espírito de Deus está com esse homem. E tem alguém aqui que tem o Espírito de Deus igual a ele? Porque eu não vejo. Então você vai mandar agora no meu país. Eu só mando em você quando eu estou sentado no meu trono. Fora do trono, até em mim você manda. Não é isso que ele falou? Não foi isso que ele falou? Foi. No trono você é maior do que você. Fora dele, nem eu sou maior que você. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Ele reconheceu. Tem que te reconhecer, irmão. Para de querer resolver tudo a ferro e fogo. Você vai arrumar problema. Vai arrumar problema. E o problema é sério. Quer ver? Vamos lá. Primeiro vamos para Êxodo 31. Eu quero que os mais jovens e os mais velhinhos escute bem isso aqui. Os dois extremos, os mais novinhos e os mais velhinhos. Você vai entender. Eu vou ler aqui, você vai entender. Por que eu estou falando isso? Êxodo 31.
Vou ler do versículo 1 até o 5 só. Já está bom para a gente. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo... Então Deus está falando com Moisés, né? Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi de quê? Bom, que legal, né? Então o Espírito Santo já habitava no ser humano? Nessa época? Não. O Espírito Santo só veio em Pentecostes. Quando Jesus falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de virtude. Enquanto isso não aconteceu, o Espírito Santo não habitava em nós. Ele agia em nosso meio. Então quem tem Jesus, tem o Espírito Santo. Batismo é outra coisa. Amém, pessoal? Aqui também não tem, mas a Bíblia fala que Deus colocou o Espírito Santo sobre a vida do Bezalel, e ele ficou cheio da presença de Deus. E qual foi o resultado dele estar cheio da presença de Deus? Ele fala, ó, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo o artifício, para inventar o quê? Inventar invenções. O homem é bobo, né, irmão? O homem fala assim: fulano inventou o avião. Como é que ele é inteligente? Foi Deus que deu ao homem essa capacidade. O Drummond, como é que é o nome dele? Drummond de Andrade, né? Santos Dumont, né? Santos Dumont, é. O pessoal fala assim: ele inventou o avião, né? Foi Deus que deu essa capacidade para ele. Ele era batizado do Espírito Santo? Não. Mas o Espírito de Deus deu essa capacidade para ele. Por quê? Porque chegou a hora, irmão. Você sabe que um dos sinais da volta de Cristo é o avanço do conhecimento? É o avanço da ciência? Está escrito em Daniel. É um dos sinais da volta de Cristo, o avanço da ciência. Então Deus está abrindo a mente de alguns homens para que eles inventem essas invenções. Hoje nós temos coisas que quem tem 57 como eu, é ou não é? Para quem viveu sem internet, para quem viveu sem computador, para quem viveu sem celular, o que a gente vive hoje é tremendo, irmãos. De vez em quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando, caramba, a coisa está de uma maneira assim. Um dia desse eu vi, não sei se é inteligência artificial, um tênis que faz a mulher levantar do chão. Um tênis, diz que a Tesla inventou esse tênis aí. Aí ele solta um negócio lá e o tênis consegue levantar a mulher. Eu não sei se isso foi inteligência artificial, que agora que esse negócio de inteligência artificial não dá para acreditar mais em nada, né? Mas ela levantou assim, estava numa feira de ciência, né? E ela saiu assim e foi para o outro lado. Não é muita coisa. Por exemplo, eu sairia daqui e iria para o chão sem precisar pular se eu tivesse esse tênis. Já pensou se isso for verdade? Quer dizer, que coisa interessante. Não está muito longe disso, não. Não está muito longe, não, porque hoje, é ou não é? Quer dizer, você fala em tempo real com quem você quiser de qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, há alguns anos atrás, isso era inimaginável, mas já está acontecendo. Aí a pessoa fala: porque o fulano, porque o ciclano, porque a ciclana. Nada, irmão. É Deus que está dando a capacidade de inventar invenções para essas pessoas. Por isso que temos tudo isso aí. Por quê? Porque chegou a hora. Chegou a hora da ciência avançar muito, irmão. Vai avançar muito, porque Jesus está voltando mesmo. Tá em Daniel isso. Mas bom, é outro assunto e é outra pregação. Então, ele foi cheio do Espírito Santo, é isso que eu quero. Aí ele tem, porque ele foi cheio do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, ciência, em todo o artifício, para inventar invenções, trabalhar com ouro, prata, cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Então o Bezalel não sabia nada. Ele era da tribo de Judá. Ele não sabia nada.
ali sabia só o que todo mundo já sabia. Mas de repente chegou a hora de Deus preparar o tabernáculo móvel lá no deserto, de Deus preparar um monte de coisas para o povo poder adorá-lo. E ele precisava de gente que soubesse trabalhar com prata, com ouro, com bronze, com pedra, com tecido, com um monte de coisa. E inventar a arca da aliança, inventar o tabernáculo, inventar o lugar santo dos santos, inventar tudo aquilo, todos aqueles utensílios daquele local. E ele falou assim: mas quem vai fazer isso? Qual é a faculdade que alguém vai entrar para aprender a fazer isso? Quem vai ficar anos para aprender a mexer com ouro, com prata e com bronze, com madeira, com tecido, com tudo isso? E inventar. Quem aí vai ser o arquiteto para desenhar esse templo móvel, esse tabernáculo móvel, que monta e desmonta no deserto? Quem é o engenheiro que vai fazer uma coisa dessa? Não tem faculdade para essas coisas. Então tá, vou pegar um homem, vou colocar nele o meu espírito, vou enchê-lo de sabedoria, de ciência, de inteligência, e esse homem de repente vai pegar o ouro e vai saber derreter o ouro, e vai saber fazer tudo com o ouro, com a prata, com o bronze, com a madeira. Ele vai aprender, e ele aprendeu, porque o Espírito de Deus era com ele. Então você jovem, que está aí para estudar, e está com medo de ir para a faculdade, acha que não vai conseguir se formar, como é que eu vou ser uma psicóloga, como é que eu vou ser um psicólogo, um advogado, um médico? Vai, porque o Espírito de Deus é contigo, e Ele te dá a capacidade. Ô pastor, mas eu já tenho 70, estou indo para 80, não tem mais nada para aprender. Tem. Pede o Espírito de Deus, que Ele vai te dar a capacidade. E está arriscado agora você, com a idade de 70 anos, ganhar mais dinheiro do que ganhou a vida toda, prosperando e trabalhando com coisas que você nunca trabalhou, aprendendo coisas novas. Tem que mexer com a mente, irmão. A mente não pode parar não. Se isso aqui parar, o corpo todo para. Tem que mexer, senão você vai ficar... É igual o seu João, com 99 anos já, indo para 100, que eu conheci. Tem que ver, o homem era todo sambadinho, todo arisco. Tinha que ver o seu João. Amém, irmãos? E a esposa dele com 88, eu acho. 80, você estava lá na hora? A esposa dele acho que tem 80... Não, a esposa dele tem 90... 92, 91, uma coisa assim. Ele tem 91, 99, uma coisa assim. Diferença de 6, 7 anos de um pro outro. A esposa dele também toda... abaixou e tudo assim para mim, que eu fui falar de ginástica com ele, né? Quais são as ginásticas que vocês fazem? Eu quero aprender. Eu conversei muito com eles, né? Aí ela falou assim: pastor, ela levantou da cadeira dela, toda devagarzinha, né? Com a idade. Aí foi até o chão. Eu falei: tá louca? Eu não faço isso que a senhora está fazendo? Aí ela: não, meu filho, tem que fazer, meu filho. Tem que fazer. Olha aí, ó, vou fazer de novo, ó. Eu falei: Jesus de Nazaré, vai até 100 e pouco. Amém, Jesus? Mas fica parado. Se parar, já era, irmão. Deus quer que o Espírito dele esteja sobre você. Então você é jovem, vai estudar, mas eu não tenho capacidade. Ele vai te dar. Estuda, vai. Deus colocou no seu coração para ser um médico. Pastor, eu estou com 30 anos, eu vou me formar agora, 30 anos, com 40 você já é médico, se você entrar numa faculdade de medicina. São 6 anos, mais algumas especializações, vai a 7, 8 anos aí, e você daqui a pouquinho, com menos de 40, já é médico, já mudou sua vida. Vai embora, irmão, vai estudar, vai fazer, pede o Espírito de Deus para mudar a sua história. Fica parado esperando cair do céu, não. Amém, Jesus? Não, fica não, senão você vai ficar paradão, irmão. Olha o que Deus fez com esse homem. Ele aprendeu a lidar com ouro, com prata, agora não. Ele aprendeu a lidar com, daqui a pouco eu ouço. Ele aprendeu a lidar com prata, com ouro, com bronze, com pedras de engaste, com madeira. Ele aprendeu a desenhar, a fazer tudo direitinho e colocar as pessoas para trabalharem para ele. Deus vai levantar para ele um obreiro, inclusive para ajudá-lo. Também vai dar sabedoria para esse obreiro, o Ailoabe, né? Vai dar para ele lá. E eles vão fazer tudo aquilo que você vê no Velho Testamento, aqueles tabernáculos, a Arca da Aliança, tudo aquilo que era revestido de ouro, de prata, de bronze, aquelas coisas bonitas, aqueles utensílios, você fala assim: como é que pode fazer uma coisa dessa naquela época, tão bonitinho, com aqueles anjos, com a asa aberta, um de frente para o outro, lá na Arca da Aliança? Como é que eles conseguiram fazer aquele negócio? E tinha uma argola, eles colocavam uma madeira para poder levantar e levar naquela argola ali, tudo de ouro, tudo lindo, bonito. Como é que pode? Sem nenhuma
uma condição nenhuma, sem nenhuma matéria, nenhum produto, né? Não tinha nada. O Espírito de Deus é o que eles tinham, é o que você precisa. Pastor, vou salvar meu casamento. Espírito de Deus. Pastor, aprender a lidar com meu marido, que é chato meu marido, hein? Para aprender a lidar com ele. Espírito de Deus. Minha mulher, pastor, o senhor não tem ideia. O senhor não tem ideia como é que é dentro de casa com a minha esposa. É complicado. Espírito de Deus. Meu filho está levado. Espírito de Deus. Meu casamento está acabando. Espírito de Deus. Não tem dinheiro nem para comprar pão. Espírito de Deus. Tem que pedir a Deus. Eu não sou batizado. Se você tem Jesus, você tem esse Espírito. O mesmo Espírito que o Bezalel recebeu. Você tem. É só se contactar mais com Ele, se conectar mais com Ele, falar mais com Ele. A gente fica esperando, parece que está esperando Deus descer e dar um choque na gente. Pronto, resolveu. Por quê? Porque eu levei um choque do Espírito Santo agora. Não. Fala com Ele e deixa Ele falar contigo. Ô Simeão, você vai ver. É isso que você quer? Eu vou te dar isso. Revelação veio. Simeão, levanta, vai para lá agora. Ele está lá. O quê? Deixa eu ir lá então. Quando viu Jesus, não teve dúvida nenhuma. O bebezinho é o meu Salvador. Oh Jesus, é o meu Salvador que está na minha mão aqui. Pode me levar agora, meu Deus. Pode me levar. Estou pronto para ir embora, estou em paz. A gente precisa disso. Quem entendeu? Mas não acabou não. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Irmãos, é muito importante você entender que se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E Ele é seu amigo, sabe? Ele está contigo, Ele quer falar contigo, Ele quer se revelar a você, Ele quer trazer revelação a você, Ele quer ser o seu verdadeiro guia, Ele quer te guiar nas amizades. Você jovem, que fica aí se envolvendo com tudo quanto é amizade, você é um jovem da igreja, é uma jovem da igreja, você não tem que se envolver com qualquer amizade lá do mundo, você vai se contaminar uma hora. Tem que deixar o Espírito Santo guiar vocês. Tem que deixar, irmão. Você com idade aí que fica vendo um monte de coisa errada, aprendendo depois de velho já, um monte de coisa errada, sabe? A gente tem que deixar o Espírito. Mas eu não sou batizado. Se eu fosse, seria mais fácil. Não, para com isso. E essa desculpa tem que acabar hoje, irmão. Essa desculpa, eu não sou batizado, se eu fosse, seria mais fácil. Essa desculpa tem que acabar hoje. Porque se eu tenho Jesus, tenho o Espírito. Esse povo que você está lendo comigo, todos eles tinham o Espírito e não eram batizados. O Espírito não habitava neles. Mas não é por isso que eles andavam fazendo bobagem. Eles tinham o Espírito com eles. Agora olha isso aqui, ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Então, o Espírito de Deus se apoderou de quem? Do Saul, que era o rei de Israel, né? O primeiro rei de Israel foi Saul. Ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa ira que se acendeu dentro do Saul, não é a ira do homem, raiva, ódio, vontade de matar um. Se eu pegar alguém aqui na minha frente, eu vou atropelar, que raiva que eu estou. Não é isso. Não é isso. Não confunda as coisas. Essa ira que veio sobre ele, veio do Espírito de Deus. É uma ira que na verdade é aquela indignação, porque o que está acontecendo não é para acontecer com quem é de Deus. Por exemplo, você é um casal de Jesus, uma família de Deus, mas na sua casa está tendo perturbação espiritual. É normal? Não é normal. Isso não é normal. Eu conheci uma família, vou tentar falar o mais rápido possível. E eu cheguei numa igreja, essa família me chamou para ir na casa deles. Tinha um espírito que perturbava a casa deles. Todo mundo na igreja. Bom, só tinha 2 ou 3 que não, o restante todo mundo na igreja. E eu mandei o pastor lá. Aí o pastor, quando eu mandei o pastor lá, fazer a visita, o pastor falou comigo assim: pô, pastor, nessa casa aí eu achei estranho, né? Aí eu falei: o que tem? Pastor, os obreiros foram lá uma vez e saíram de lá correndo.
Aí eu falei, me explica isso, que eu quero saber que obreiros são esses que eu tenho na igreja. Já recém-chegado na igreja. A casa caía coisa do teto. Várias pessoas viram isso. Eu estou falando porque várias pessoas viram. Eu não vi, mas várias pessoas viram. Vários obreiros falaram comigo. As manifestações que aconteciam dentro dessa casa. Os obreiros foram lá para orar e eles viram a gaveta sair sozinha, cair no chão e as facas, as coisas serem jogadas em cima deles. E ele fala, passou sozinho. Então, aqueles que não estavam firmes com Jesus ficaram com medo. Eles viam as chaves, sumiam. Isso acontece às vezes, da chave sumir, você fica, onde está, quando vai ver, está no seu bolso ou na sua carteira. Mas sumia e aparecia em lugares que não tinha nada a ver, como dentro a irmã falou lá que uma vez eles perderam a chave, ninguém achava, aí quando foram na garagem, aquela argola da chave estava completamente lisa assim, ó. E as chaves tudo assim, grudado uma na outra, colado uma na outra, do lado uma da outra assim, bem grudadinho, e o negócio estava esticado assim. Então eles estavam espantados. E quem não acreditava em Cristo ali, achava que era um espírito mesmo, uma coisa de um espírito de alguém que morreu, e coisa desse tipo. Aí o pastor, eu falei, pastor, o senhor está com medo? Aí ele falou, não é medo, pastor, mas as histórias que se contam no céu. Era um jovem, né? Esse pastor era jovem, né? Eu falei, tá bom, eu vou lá conversar com eles. Aí junta todo mundo, chamei a irmã, falei, junta todo mundo aí, eu vou na sua casa. Fui lá, sentei com eles para conversar. Aí eles falaram, todo mundo confirmou essas histórias, todos eles confirmaram as histórias. Então não era um só, né? Toda a família confirmando essa história. E 2 que não eram convertidos, um estava até bem perturbado já com isso, tá? Depressivo, bem perturbado já, não conseguia nem sair de casa mais. E eu fui conversando, e eu descobri que na verdade eles tinham muito mágoa do pai, porque o pai não foi um homem decente com eles e maltratou muito a mãe. Então a mãe já começava da mãe, a mãe já cheia de rancor, cheia de mágoa, e passou para todos os filhos, está todo mundo magoado, e o diabo estava se aproveitando da mágoa, e estava fazendo aquela bagunça. Eles estavam achando, até quem era crente, alguns, já estava achando que era o espírito do pai que estava fazendo isso, que é uma coisa absurda para quem é cristão. O homem morre uma vez só e acabou, mas era tanta coisa acontecendo na casa, que eles começaram a acreditar que era um espírito. Aí eu falei, é um espírito, só que é um espírito do diabo, não tem nada a ver com seu pai que morreu. Agora vocês precisam liberar esse perdão, porque vocês estão magoados, depois o homem já foi embora. Ali houve uma choradeira, ali houve um perdão, todo mundo liberou o perdão, nós oramos, eles liberaram o perdão. Eu nem orei para expulsar demônio nem nada, só orei para liberar o perdão. Nunca mais aquela casa teve essas coisas. Essas manifestações desapareceram. Você está entendendo? Eu preciso que acenda dentro de mim uma ira, mas não é a ira do homem, é a ira de Deus. É a indignação de ver uma coisa acontecendo que é contra a palavra, é contrária à palavra. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar isso. Quem está entendendo? Eu não posso. É mais ou menos uma pessoa doente chegar diante do médico, o médico fala, você está doente. Tá bom, eu vou me tratar então, mas eu quero dizer para o senhor que eu já fui curado pelas feridas de Jesus, então eu já estou curado. O médico vai olhar para você com uma raiva, ele vai olhar para você e vai ficar aborrecido contigo. Mais um fanático. Não, eu não sou fanático, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que o exame está dizendo, eu vou fazer o tratamento que o senhor está mandando, mas eu vou continuar confessando o que eu creio, não o que eu vejo, o que eu sinto. Eu já estou curado pelas feridas de Jesus. E vai chegar uma hora que você vai chegar diante desse médico e vai mostrar a sua cura, porque Deus vai te honrar. Entende isso? Desassociar isso é muito difícil, né? Porque a pessoa fica pensando, não, você está falando o que a palavra diz. Então o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele se encheu de ira. Sabe por quê? Porque o rei dos Amonitas queria invadir Jabe e Gileade,
E para não matar todo mundo, ele falou o seguinte: todos os homens têm que tirar o olho direito. Ele queria humilhar o exército de Israel. Todos os homens têm que tirar o olho direito. E a gente vai entrar, vai invadir, vocês vão ser nossos, mas a gente não vai matar mais ninguém. Vocês vão continuar vivos. Aí eles pediram 7 dias para pensar nessa proposta. E isso chegou até o rei Saul, que é o rei de Israel. Ele se revoltou, mas não se revoltou por conta dele. A Bíblia fala, que você leu comigo, que o Espírito de Deus entrou nele. É assim que você tem que sentir. Ah, eu vi um vulto dentro de casa. Não, na minha casa não, eu sou servo de Deus agora. Não, na minha casa não tem esse negócio de vulto mais não. Tá repreendi. Ih, pastor, eu vi um homem grandão, todo vestido de preto, sentado à beira da minha cama. Ô, cruz credo! Que cruz credo que, irmão? Tem que se revoltar. Tem que queimar dentro de você. Eu sou de Deus, eu não aceito mais entidade no meu quarto. Que negócio é esse? Não, pode ir embora, você vai ver que vai sumir. Você vai ver que vai sumir quando você se revoltar desse jeito. Tem que deixar o entendimento de que o Espírito de Deus é contigo. Opa, se eu fosse batizado no Espírito Santo, eu ia vencer essa batalha na minha casa. Não, você não precisa esperar isso. Você tem que ser batizado no Espírito Santo, mas você já tem o Espírito de Deus. Ele veio sobre o Saul. E ele se incendiou de ira dentro dele. Começou a brasa de fogo, fogo de Deus. E ele foi lá e falou: não aceito, vamos expulsar os amonitas. E foi lá e venceu. Vai vencer, está com o Espírito de Deus. Agora, olha no capítulo 16 desse mesmo livro. Veja o que acontece com o mesmo homem que recebeu o Espírito de Deus e se acendeu dentro dele uma vontade de vencer e de não aceitar a derrota de jeito nenhum. É assim que você tem que ser, cheio do Espírito de Deus, iluminado, ligado, aceso. Mas o tempo passou, o Saul começou a vacilar, Deus começou a exortar e não quis ouvir, continuou errando. E olha aqui o que diz no versículo 14 do capítulo 16. E o Espírito do Senhor, o que ele fez? Se retirou, tá? Acontece, hein? Acontece. Se você conhece uma pessoa que era crente, que pregava a palavra, que dava resultado, dava frutos, mas que agora está de novo no crack, nas drogas, está na rua, está fazendo bobagem, não pensa você que ele tem o Espírito de Deus ainda não, porque não tem não, foi retirado dele. Dá para você imaginar uma pessoa cheia do Espírito de Deus fumando crack? Usando drogas? Eu não tinha o Espírito de Deus. Deus me livrou porque minha esposa tinha o Espírito de Deus. Porque minha sogra tinha o Espírito de Deus. Porque minha irmã, meus irmãos tinham o Espírito de Deus. E eles lutavam por mim. Por isso que Deus me livrava. Não foi por minha causa. Você tem um filho, meu pai, meu pastor, o meu filho é de ouro, uma benção. Meu filho tem o Espírito de Deus. Se ele não aceitou Jesus, ele não tem. Ele não tem. Você precisa levar Jesus para esse filho. Para com essa coisa de emoção, de emocional. Não, mas ele é muito bonzinho. Ele tem sim o Espírito de Deus. Não tem. Só tem o Espírito de Deus quem está com Deus, quem aceitou Jesus. Senão não tem. Ele é bom porque a senhora é de Jesus. E Deus está sendo bom com a senhora. E está mudando a história. Não tem. Para de ficar com essa emoção, hein? Ah, meu filho é salvo, porque meu filho é de ouro, meu filho me abençoa muito, me ajuda demais. Tem que ver, todo mês ele me traz cesta básica, todo mês ele faz compra, ele me leva para o hospital, ele me leva para o exame, ele me leva para passear. O meu filho é uma bênção, o meu filho é de Deus. Se não tem Jesus, não tem o Espírito de Deus. Não dá, é incompatível, irmãos. A gente está falando de um homem que o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou incendiado dentro dele para vencer uma batalha que ele não aceitou de jeito nenhum. Ele não aceitou arrancar os olhos dos homens para poder não morrer. Ele falou: não, o meu Deus é maior. E ele se incendiou e foi lá e venceu. Mas depois ele começou a deixar a vontade dele prevalecer, deixou a vontade de Deus de lado, foi deixando a carnalidade tomar conta, a carne tomando conta. O Espírito de Deus foi saindo. Ele foi avisado muitas vezes, ele não aceitou a exortação. O Espírito de Deus saiu. E quem entrou?
saiu aquele fogo de Deus dentro dele, entrou o quê? E o assombrava um espírito mau. Da parte de quem? Isso aqui mexeu comigo quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Parte do Senhor. Que negócio é esse, né? Mas aí você entende depois. Porque se o Espírito de Deus é contigo, mas você está rejeitando ter o Espírito de Deus contigo, e você decide viver por sua conta, ele se retira. Se ele se retira, a permissão está dada para o espírito mau chegar e assombrar você. Amém, Jesus? Então, se aparecer na sua casa esse tipo de perturbação, isso aqui é assombração. Quando ele fala o espírito assombrava, é porque ele ficava perturbado. Esse é o homem que jogou uma lança num jovem chamado Davi, porque ele estava perturbado. Ele começou a ficar perturbado de cabeça, irmão. Mas esse homem já tinha tido o Espírito de Deus sobre ele de uma tal maneira que ele não aceitou a derrota, ele se incendiou dentro dele com aquela ira de Deus e foi lá e venceu. Só que depois ele começou a errar e não aceitava que estava errado, não queria mudança, até que Deus se retirou. Cuidado, isso acontece. Não pensa você que aquela pessoa que estava na igreja, bem, louvando, adorando, tocando, cantando, pregando, e que agora está no pecado, está na vida errada, está na bebedeira novamente, não pensa que o Espírito de Deus está com ele ainda não, porque não está. Saiu, irmão. Não tem como habitar os dois. O espírito mau não assombrou o Saul enquanto o Espírito de Deus estava com ele. Ele esperou o Espírito de Deus sair. Saiu, opa, liberou para mim. Vou entrar. Não dê essa brecha. Não dê essa brecha. Se Deus puxar a sua orelha, irmão, aceite o puxão de orelha. Se Deus exortou você, aceite a exortação. Volte atrás. Mas eu sou fraco. Eu já vou falar da sua fraqueza daqui a pouquinho. Você vai gostar do que você vai ouvir daqui a pouquinho. Mas vai gostar muito. Quem quer ouvir sobre isso? Você vai gostar. Então vamos falar logo sobre isso. Romanos capítulo 8, vamos lá. A pergunta que fica é, irmãos, qual é o Espírito que está sobre nós? Hein? É o Espírito de Deus? Se é, então por que você está nervoso o tempo todo? Por que você está sem paz o tempo todo? Por que você está vendo vultos, ouvindo vozes e não toma uma providência? E fica cheio de medo em vez de enfrentar? O que está acontecendo com o povo de Deus? A minha casa? Não. A minha casa é a casa de Deus. Ali tem o Espírito de Deus. Se aparecer, eu vou enfrentar. E vou mandar para correr. Não vou ficar agora assustado porque apareceu alguma... Não pode aparecer. Se vir alguma coisa estranha, eu vou ter que botar para correr esse negócio. Eu tenho o Espírito de Deus. Não dá, irmãos. O espírito da assombração, da perturbação, só vem se o Espírito de Deus sair. Está entendendo isso? Sim ou não? Sim. Então não aceite não. Pastor, já tem dias que eu sonho só com um capeta, só com um capiroto, só com um perturbado. E lá em casa é uma perturbação só. Meu Deus, pastor, o que está acontecendo? Está faltando o Espírito de Deus aí. É isso que está acontecendo. Acabou. O Espírito de Deus te dá inteligência, sabedoria, te dá ciência, te dá fogo dentro de você para você poder enfrentar. O Espírito de Deus não te dá medo. E se ele está ali, o espírito da assombração não pode estar. Depois que o Espírito de Deus saiu do Saul, o espírito mau entrou. O espírito mau não pode habitar no mesmo lugar, não faz sentido. Entende isso? Tem coisa errada. A gente tem que se consertar. Agora tem que mexer, tem que observar as fraquezas que a gente tem. Eu tenho, você tem. Todo mundo tem fraqueza, né? Mas olha só que coisa boa, você vai ler aqui agora. Romanos capítulo 8. Vê se isso não é bom, ouvir isso. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Então olha para mim aqui rapidinho. Ninguém aqui ainda de fato é salvo, certo? De fato não é. A gente ainda vive nesse mundo e se a gente vacilar pode perder salvação. Você sabe que salvação pode ser perdida. Não tem essa história de uma vez salvo para sempre, como alguns querem acreditar. Não existe.
Ou você tem o Espírito de Deus, ou você perde e vem o espírito mau. Então é algo que a gente tem que conservar. A nossa vida com Deus tem que ser conservada, tá? Então é a esperança, porque a minha esperança está no que eu não vejo, mas eu creio. Se eu vejo, não é esperança, já está lá. Não está lá. A gente tem esperança de um dia estar no céu, uma esperança de um dia Jesus voltar, uma esperança de um dia poder andar com Ele lá no céu, conhecer a igreja celestial, a Jerusalém celestial, e ali louvar com Ele, cear junto com Ele. Tudo isso é a esperança que nós temos, esperança de ser salvo, certo? Então tá, o que eu vejo não é esperança, eu já vejo. A esperança é o que eu não vejo. Tá, 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Irmão, você não pode perder a paciência. Jesus vai voltar. Está nervosinho por quê? Por que está nervosinho? Ele vai voltar. Mas aí daqui a pouco eu faço 100, 110, eu vou morrer. E ele não voltou. Mas ele vai voltar. Mas eu já morri. Mas você vai acordar. Você vai receber um novo corpo. Os mortos ressuscitarão primeiro, inclusive, diz a Bíblia, para receber logo o novo corpo e subir e ficar com Ele. Depois são os vivos. Então quem estiver morto ainda vai ser privilegiado, vai ser o primeiro. Depois os vivos. Por que você está nervosinho? Que toda hora fica igual siri na lata, quicando para lá, quicando para cá, vou sair da igreja, não gostei disso. Por que você está assim? Que perturbação é essa? Você tem esperança da salvação ou não tem? A esperança a gente tem naquilo que a gente não viu ainda, mas a gente crê. E ele diz que eu tenho que ter paciência para esperar. Paciência, irmão. Fique em paz. Fique em paz. A vida aqui vai passar. Todo mundo vai morrer um dia. E ele vai voltar e vai levar você, se você morreu em Cristo. Então seja mais paciente. Para com esse negócio. Não deixe o Espírito de Deus sair de você, porque o Espírito mal vem. Aconteceu com Saul, acontece hoje também. Quantos pregadores hoje estão pela rua fumando crack? Quantos pregadores deixaram o demônio enganar e voltaram para o mundo? Quantos pregadores fizeram isso, irmão? O Espírito de Deus saiu, o Espírito imundo entrou. Por quê? Porque não souberam esperar com paciência. Agora olha que coisa boa. Isso aqui que eu queria, ó. Então, com paciência, nós esperamos o que diz respeito à salvação, né? Tá, 26. E, da mesma maneira, então, com a mesma paciência, tá? Também, o Espírito ajuda as nossas... Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito que espera com paciência as nossas fraquezas, ajuda, né? Com paciência, ele fala da mesma maneira, né? Então com paciência ele ajuda na nossa fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que não dá para a gente entender, inexplicáveis. Não dá para entender o que ele fala. Aqui está falando do batismo do Espírito Santo. Tá? É o Espírito de Deus falando com as palavras inexprimíveis. Mas tudo bem. O que eu quero que você guarde é o seguinte: o Espírito de Deus, da mesma maneira que você tem que ter paciência para esperar o que você quer de salvação, o Espírito de Deus, da mesma maneira, com a mesma paciência, ele trata com a sua fraqueza e com a minha fraqueza. Então a sua fraqueza, eu não sei qual é, mas você não pode pegar essa fraqueza para se afundar dentro de uma caverna e começar a falar que Deus não me ama, que Deus não quer saber de mim, porque eu errei de novo, porque eu sou muito fraco, porque eu errei novamente, porque eu caí novamente e agora eu desisti de vez. Agora que já que eu não consigo me ajustar, já que eu não consigo me acertar, então eu vou me entregar totalmente para esse mundo, porque Deus não quer saber de mim. Por que Ele não me ajuda? Por que Ele não me ajuda a me livrar disso? Porque Ele vai te ajudar, e Ele está com maior paciência com você. Maior paciência com você. Não se afunde em buraco nenhum. Você tem fraqueza? Tem. Continue buscando a Deus até vencer essa fraqueza, porque Ele tem paciência com a sua fraqueza. Ele te ajuda com toda a paciência. Ele te ajuda, Ele te levanta, e te estende a mão, e está lá sempre te amando, até você vencer e se tornar forte nesse ponto que você é fraco.
Muitos aqui, eu tenho certeza, já venceram muitas fraquezas. Muitos aqui têm certeza, já caíram muitas vezes nas mesmas coisas, mas venceram essas fraquezas. Por quê? Porque Deus teve paciência para te ajudar nas suas fraquezas. Da mesma paciência que eu tenho que ter para a volta dele, para estar no céu, para ser de Jesus, para passar a eternidade com ele um dia, sair desse sofrimento e andar com ele o resto da minha vida, essa mesma paciência, ele diz, da mesma maneira, o Espírito tem paciência com a sua fraqueza. Então, se você caiu ou tem caído em alguma fraqueza, não é para você se afundar numa caverna e não querer mais sair de lá. Não é para você dizer, eu nunca mais vou para a igreja, olha o que eu fiz novamente. Não é para você dizer isso. É para você se arrepender, pedir perdão a Deus e falar, Senhor, mais uma vez. Eu não sei quantas vezes perdi as contas, mas mais uma vez eu enfraqueci, fui fraco e eu caí. Me ajuda a me levantar. Pastor, mas eu já fiz essa oração, faz mais 1000, e mais 1000, e mais 1000. Não fazer até você vencer essa fraqueza, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus não quer que você desista na sua fraqueza. Deus não quer que você volte atrás e se dizendo fraco. Não, Ele tem paciência, irmão. E glória a Deus. Mas, eu dou glória a Deus que Ele tem paciência, porque a gente faz cada coisa. A gente pensa cada coisa, deseja cada coisa, e alguns até ainda praticam cada coisa, que se Deus não tivesse paciência com a gente estava todo mundo. Não tem um aqui que nunca pensou uma bobagem, nunca caiu numa bobagem, nunca cometeu uma fraqueza. Não tem um aqui. Acabou, falei. Amém, Jesus? Ué, foi o que Jesus falou, quem não tem pecado que joga a primeira pedra. Joga nele ali. Pode jogar. Não quero ser machucado hoje não. Amém, Jesus? Ninguém vai jogar, porque todo mundo tem. Você está entendendo? Você está entendendo a seriedade disso? Nós temos fraquezas, e Ele tem maior paciência com as nossas fraquezas. Ele não está ratificando o seu erro. Ele não está dizendo assim, pode errar, está tudo bem, deixa comigo que eu seguro a onda. Não. Ele quer que você se conserte. Mas Ele está dizendo, eu tenho paciência para te esperar. Eu tenho paciência para te ajudar nas suas fraquezas. Continue me buscando, continue se arrependendo, continue pedindo perdão, continue me buscando, continue vindo a mim. E uma hora você vai vencer esse mal. Uma hora você vai ter noção do que você faz. Uma hora você não vai querer mais isso para a sua vida. Você vai se santificar de uma tal maneira que isso aí nunca mais vai te pegar. Eu tenho paciência para fazer isso. Não desista, porque eu tenho paciência para fazer isso. É isso que ele está dizendo, irmão. Isso aqui é muito bom. Que seria de nós? Que seria de nós? Se ele não tivesse essa paciência para nos ajudar nas nossas fraquezas. Quantas vezes você ficou nervoso, hein? Quantas vezes você ficou irada? Quantas vezes você teve vontade de dar um raspa-coco no seu marido? Quantas vezes você... Caramba, irmão, isso aqui é bom demais, hein? Pensa comigo. Isso aqui é bom demais. E da mesma maneira, ou seja, com a mesma paciência, também o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Até para pedir perdão, às vezes a gente não sabe pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí vem a importância de ser batizado no Espírito Santo. Então quem tem Jesus tem o Espírito de Deus. Mas precisa buscar o batismo no Espírito Santo, porque o falar em línguas é o próprio Espírito Santo falando com o nosso espírito e se relacionando com Deus. Então, o Espírito de Deus com o meu espírito é linha direta, irmão, é linha direta. Por isso que eu preguei semana passada que o melhor meio de correspondência que a gente tem é o Espírito Santo, é linha direta. Eu não entendo nada, a Bíblia fala que quem ora em língua ora bem, mas a igreja fica sem entendimento se ninguém interpretar, porque a gente não entende nada que a gente fala, mas Deus entende, seu interior entende, seu espírito entende, e a gente ora bem quando ora em língua, e foi o apóstolo Paulo que disse isso, quem ora em língua ora bem. Esses gemidos inexprimíveis, é Deus que está sempre te ajudando e te limpando, para que você cada vez mais melhore na sua relação com Deus.
Por isso que Jesus falou lá para o Paulo, na segunda carta aos Coríntios 12, versículo 9, né? A minha graça te basta. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? Aonde? O meu poder, ele vem até você, te ajuda na sua fraqueza e você cada vez mais perfeito para ele. E ele vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. O Paulo, você sabe que o contexto disso, né? O Paulo foi até o terceiro céu pelo Espírito. Ele não foi pessoalmente. Pelo que a Bíblia fala, a gente não entende que ele foi fisicamente. Ele foi no Espírito, arrebatado, diz a Bíblia, né? Então ele vai até o terceiro céu. E ele vê coisas que é proibido a ele falar com a gente. Deus fala assim, o que eu estou te mostrando aqui, não é para falar com os homens, não. Ninguém está preparado para ver essas coisas. Um dia a gente vai ver tudo. Eu quero ver tudo um dia, né? Em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que Deus coloca um mensageiro de Satanás para profetizar o Paulo. Que tem um monte de teoria sobre isso aí, mas para mim é muito claro. A Bíblia fala que é um mensageiro de Satanás, acabou. E por isso que o Paulo sofreu tudo que ele sofreu. Foi o apóstolo que mais sofreu para servir a Cristo, porque tinha sempre o demônio perto dele. Sempre um ali para poder lembrar ele que ele era fraco, que ele precisava se levantar sempre, estar sempre na presença de Deus. É mais ou menos o que acontece hoje com alguns meio soberbos, que começam a ser usados por Deus, e de repente, e vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, irmão. Nem fala mais com você, nem aperta mais sua mão. Que agora eu sou o cara. O cara até parece, eu sou o cara, irmão. Meu Deus do céu. Um sopro de Deus lá de cima. Caiu. Acabou. Aí vai ver quem é quem. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E aí ele fala isso, né? Para o Paulo. Fala, Paulo, para de graça. 3 vezes o Paulo pediu para Deus tirar isso dele. 3 vezes. Tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, Jesus? Acabou, amigo. Aceite que dói menos. Posso terminar aqui? Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos fechar aqui agora. Uma fala de Jesus Cristo, que está em pleno ministério. Lucas 4, versículo 18. Jesus ainda não foi levado, né? Na verdade, ele ainda está aqui na terra como um ser humano, como um homem. Mas ele fala aqui, Isaías, ele está falando sobre Isaías 60, que profetizou isso sobre ele, né? Ele está falando, eu sou isso aqui. Ele fala, o Espírito do Senhor, ele é sobre mim, não está sobre mim, ele é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito de Deus estava sobre ele para isso. Estava sobre o Bezalel para ele inventar invenções. Estava sobre o Saul para ele vencer os amonitas. Estava sobre o José para ele poder resolver o problema do Egito e do mundo, e depois poder então salvar Israel, porque foi ele que deu salvação para o pai dele e para as 70 almas que desceram lá para o Egito, no tempo de fome. E estava com Moisés, e estava com tantos outros aqui que eu podia pregar para vocês. Mas o Espírito de Deus também está com você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ainda que você não fale em línguas, o Espírito de Deus já está com você, e você não tem que aceitar nada que seja do diabo. Não tem que ter medo desse bicho, não. Amém, Jesus? Isso não invalida você buscar o batismo no Espírito Santo, porque Ele quer interceder com você, com gemidos inexprimíveis, e com toda paciência, por causa das suas fraquezas, Ele vai interceder por você. Toda vez que você vacilar, pode falar com Deus sem medo. Será que Ele vai me perdoar? Será que Ele vai, dessa vez Ele vai me abandonar de vez? Não é possível, já tem